Sejam muito bem-vindos ao canal, que é dedicado aos fãs de Light Novel com mundos de cultivo e matança. Vamos para a novel. Esta beleza era o oponente mais poderoso que Zhaofeng havia enfrentado até agora. O ponto crucial era que sua batalha não era dirigida pelo token do dragão verdadeiro, mas sim manipulada por intervenção humana. Isso o fez refletir. Além de participar das lutas, ele passava a maior parte do tempo compreendendo sua raiz da lei e não prestava muita atenção ao mundo exterior. Na realidade, a verdade não era complexa. Dos 4 cavalos negros do palco norte, apenas Bing Shuyu e Zhaofeng têm 44 vitórias. A sorte daquele garoto de cabelo azul sempre foi boa. Por isso, ele conseguiu ficar em pé de igualdade com Bing Shuyu. Parece que Bing Shuyu é tão competitiva quanto sua irmã. Ela não permitirá que algo assim aconteça. A maioria dos gênios estava de brincadeira, esperando para assistir a um bom espetáculo. Bing Shuyu permaneceu em silêncio no palco, seus olhos cheios de desprezo e arrogância. Um mero rank humano verdadeiro inicial está no mesmo nível que eu. Isso é uma humilhação para toda a Zona Norte. Eu sou o cavalo negro número 1. As sobrancelhas de Bing Shuyu se franziram, e seu desgosto aumentou. No entanto, a sorte de Zhaofeng sempre foi boa, e ele não perdia. Ela queria se tornar verdadeiramente o cavalo negro número 1 da Zona Norte e até mesmo a estrela negra número 1 do sagrado dragão verdadeiro. Foi por isso que ela desafiou Zhaofeng. Não é à toa. É bom que eu também esteja compreendendo a raiz da lei, e ela acabou de alcançar o rank místico verdadeiro há pouco tempo, então posso usá-la para me ajudar. Além disso, o elemento de seu poder de linhagem sanguínea é o mesmo que o meu. Zhaofeng aceitou a realidade com facilidade. Embora suas chances de vitória fossem pequenas, ela poderia ajudá-lo a melhorar. Garoto de cabelo azul, sua sorte acaba aqui. Bing Shuyu falou com desdém enquanto o frio de seu reino do espírito verdadeiro envolvia Zhaofeng. Ela havia acabado de alcançar o rank místico verdadeiro recentemente, e sua raiz da lei era comparável ao estágio inicial do rank místico verdadeiro, o que significava que suas habilidades eram poderosas. Portanto, o aura gelada total de Bing Shuyu poderia destruir instantaneamente a vontade de luta de um rank humano verdadeiro comum. Que frio danado! Zhaofeng soluçou, mas sua energia mental permaneceu intacta. Zhaofeng abriu seu olho espiritual de Deus e fixou-o em Bing Shuyu. O hobby de neve de Bing Shuyu começou a desaparecer diante do olho de Zhaofeng, e a transparência era apenas um dos poderes básicos do olho espiritual de Deus. No entanto, Zhaofeng não fez isso por ser pervertido. Em um instante, a figura de Bing Shuyu foi substituída por sangue e Qi de espírito verdadeiro. Seu poder de linhagem também foi revelado. O mais claro era o Qi de espírito verdadeiro, que se estendia por todo o corpo. Bastardo sem vergonha. Bing Shuyu percebeu algo. Seu rosto ficou vermelho antes de se tornar gelado. Vento gelado extremo norte. Bing Shuyu exclamou e acenou com sua mão de jade, invocando ventos azuis gelados que rugiam em direção a Zhaofeng. Ataques frenéticos. Um raio de 1 quilômetro foi preenchido com os ventos do vento gelado extremo norte. Apenas um vento era suficiente para congelar instantaneamente um rank humano verdadeiro no auge em um bloco de gelo. Como estava furiosa e envergonhada, Bing Shuyu enviou continuamente 7 a 8 ventos gelado extremo nortes, que até mesmo feririam um rank místico verdadeiro comum. Zhaofeng sentiu uma sensação de frio intenso que até mesmo fez seu Qi de espírito verdadeiro circular com dificuldade. A raiz da lei criada por um especialista do rank místico verdadeiro podia suprimir aqueles do rank humano verdadeiro. Além disso, seu cultivo e habilidades eram superiores aos de Zhaofeng. Zhaofeng se transformou em um raio de relâmpago e desapareceu de seu local original. No segundo seguinte, 2 ou 3 Zhaofengs cobertos por uma camada de relâmpago apareceram no ar. Entre eles, 2 eram clones feitos a partir do manto da sombra Yin de Zhaofeng. Os ventos gelados explodiram e esmagaram instantaneamente onde Zhaofeng estava, destruindo 2 clones no processo. Neste momento, Zhaofeng foi forçado a recuar e teve que usar sua garra relâmpago e ondas relâmpago, mas nada conseguiu detê-los. A superioridade em raiz da lei, cultivo e habilidades era grande demais. Essa garota realmente é digna de estar próxima do nível de Motiani e Qin Convo. Zhaofeng certamente perderia em um confronto direto. Ele ainda não havia usado seu poder de linhagem nem seus poderes de linhagem de 4 olhos. Atualmente, ele estava apenas usando seu olho espiritual de Deus e sua vantagem em velocidade. No entanto, Bing Shuyu também não havia usado seu poder de linhagem ou seus golpes mortais. Garra relâmpago. Vento gelado extremo norte. A garra relâmpago cortou em direção ao vento gelado extremo norte. A garra relâmpago quebrou instantaneamente, e o vento restante varreu em direção a Zhaofeng. Passo de teletransporte relâmpago. A figura de Zhaofeng desapareceu e reapareceu vários metros à frente, desviando do núcleo do ataque. Os espectadores assistiram com corações acelerados.
Zhao Feng estava como se estivesse caminhando na corda bamba. Qualquer erro resultaria em se tornar um bloco de gelo. No entanto, Zhao Feng sempre conseguia escapar do perigo. Seu olho espiritual de Deus podia controlar a situação e inspecionar o caminho do Qi de espírito verdadeiro de Bing Shui, incluindo para onde ele fluía e então estimar qual rota ele tomaria. A habilidade de movimento de Zhao Feng, fundida da herança relâmpago e da Bíblia do Tesouro da Flor Mística, era rápida e ágil. Bing Shui não era especializada em velocidade, e todas as suas rotas de ataque eram espionadas por Zhao Feng, permitindo que ele evitasse cada uma delas. Embora você seja forte e eu não consiga enfrentar seus ataques diretamente, se você não consegue me acertar, o que mais pode fazer? A figura de Zhao Feng brilhou no palco e parecia um tanto casual. Seu olho espiritual de Deus travou em Bing Shui desde o início e inspecionou seu uso da raiz da lei. Os gênios abaixo, que esperavam assistir a um espetáculo, retiraram sua diversão e subestimação. Alguns dos principais gênios, em vez disso, tinham expressões solenes. Embora esse Zhao Feng não pareça estar vencendo, na verdade é ele quem controla a situação. A expressão de Xia Xianshan ficou cautelosa. Ele estava pensando no resultado se todas as suas rotas de espada fossem vistas por Zhao Feng, além de sua velocidade ágil. O poder de linhagem ocular desse garoto tem essa habilidade rara. Os olhos do homem de olhos fantasmagóricos brilharam com inveja. Primeiro, seu poder de linhagem podia tomar a iniciativa. Segundo, sua grande fonte de energia mental permitia que ele realizasse um feito incrível no caminho das ilusões mentais. Além disso, seu instinto lhe dizia que o olho espiritual de Deus de Zhao Feng não era tão simples quanto parecia, porque sua própria linhagem ocular ficou inquieta quando encontrou o olho espiritual de Deus de Zhao Feng. Shuyu está sendo conduzida por esse garoto. Deusa Bing Wei, que estava assistindo, levantou as sobrancelhas. Dúzias de movimentos depois, a figura de Zhao Feng brilhava por toda parte e tinha um pouco do estilo que o pirata da lua d'água já teve. Seu olho espiritual de Deus continuou travado em Bing Shui e apenas se defendeu. Bing Shui não era burra e recuperou a calma, não desperdiçando seu Qi de espírito verdadeiro. Se é assim, a expressão de Bing Shui estava fria, e ela sorriu com desdém enquanto seu Qi de espírito verdadeiro começou a se espalhar rapidamente. Não é bom. A expressão de Zhao Feng mudou dramaticamente. Ele viu a raiz da lei de Bing Shui florescer ao máximo, e um sentimento de perigo surgiu. Tempestade de vento com lâmina de gelo. Bing Shui exclamou enquanto saltava para o céu e continuava a mover as mãos, enviando tempestades de vento em todas as direções. O mais aterrorizante era que fragmentos de gelo apareciam ao lado da tempestade de vento e até mesmo esmagariam montanhas. Bing Shui dançou, e o alcance da tempestade de vento com lâmina de gelo aumentou para 100 metros. Onde quer que ela fosse, aquela tempestade devastadora a seguia. Sendo uma especialista no ranking místico verdadeiro, a velocidade de Bing Shui não era muito menor que a de Zhao Feng. A principal diferença entre ela e Zhao Feng era a agilidade, mas com a tempestade de vento com lâmina de gelo, ela reduziu o espaço que Zhao Feng tinha para desviar. O alcance dos ataques do ranking místico verdadeiro supera o do ranking humano verdadeiro em mais de um nível. Zhao Feng pousou no chão com uma expressão solene. Lótus precioso de 3 flores. Com uma expressão calma, um lótus de 3 cores apareceu sob os pés de Zhao Feng. 3 pétalas verdes, azuis e roxas se estenderam do lótus, formando uma barreira tricolor. Faíscas voaram por todo o lótus precioso de 3 flores, e os golpes da tempestade de vento com lâmina de gelo fizeram as pétalas tricolores desbotarem. Zhao Feng soltou um longo suspiro enquanto permanecia no lótus precioso de 3 flores. As capacidades defensivas do lótus precioso de 3 flores eram, sem dúvida, poderosas. O lótus precioso de 3 flores exalava um cheiro de hipnose e hormônios que fez Bing Shui exclamar e recuar dezenas de metros. Sem vergonha. O rosto de Bing Shui ficou levemente vermelho, e seu corpo esquentou. Ela encarou Zhao Feng com desgosto, mas ele não ligou e murmurou. A herança e habilidade dessa garota são poderosas, e portanto, ela tem uma boa raiz da lei, permitindo que seja comparada aos estágios iniciais do ranking místico verdadeiro. Neste ponto, Zhao Feng havia compreendido a raiz da lei de Bing Shui. Ele havia captado a técnica e direção para formar a raiz da lei, mas faltava tempo. Neste instante, Bing Shui atacou novamente enquanto linhas de gelo apareciam em sua pele. Asas de fênix do vento gelado. A tempestade de vento no ar de repente se reuniu e aumentou em poder. Por fim, aquele poder devastador se condensou em uma fênix de gelo que trazia uma pressão dos tempos antigos. Esse é o seu poder de linhagem. A linhagem de Zhao Feng tremeu levemente, e a aura antiga tornou sua respiração difícil. Mesmo com o lótus precioso de 3 flores, era difícil para ele enfrentar esse movimento. No entanto, neste momento perigoso, Zhao Feng ficou calmo. Sob a mira do olho espiritual de Deus, ele viu o uso do poder de linhagem por Bing Shui.
Já que sua linhagem tem o mesmo elemento que a minha, deve ser adequada para mim. O coração de Zhaofeng pulou. Um diagrama de como o poder de linhagem deveria ser usado apareceu na mente de Zhaofeng, de acordo com como Bing Shuyi o usava, e foi copiado para si mesmo. Olho espiritual de Deus, copia. O olho esquerdo de Zhaofeng emitiu uma luz azul misteriosa, e no instante seguinte, ele imitou os movimentos das mãos de Bing Shuyi, acenando-as no ar. Uma figura grande, mas embaçada, apareceu atrás de Zhaofeng. Era magnífica e sentava em um trono de gelo incompleto, como o Senhor do Inverno. Desde a capital, o uso da linhagem sanguínea por Zhaofeng havia melhorado muito em comparação ao passado. Uma grande figura misteriosa, com cerca de 1 metro de altura, apareceu atrás de Zhaofeng, mas desta vez estava mais nítida do que antes. A única diferença era que, sob a figura, um trono de gelo desfocado parecia surgir, emanando uma aura antiga. Isso é! Na arquibancada, a rainha do gelo místico observou a figura atrás de Zhaofeng com surpresa. Aquela figura era obviamente um poder que remontava a seus ancestrais. No entanto, um poder de linhagem tão puro e antigo era algo que até a rainha do gelo místico desconhecia. Quebre! Zhaofeng gritou e esticou a palma da mão como uma flor desabrochando e um trovão estalando. Com esse movimento, as percepções da herança relâmpago e da Bíblia do tesouro da flor mística se fundiram perfeitamente, e seu efeito não era simplesmente um mais um. Claramente, a compreensão de Zhaofeng sobre a raiz da lei havia melhorado nos últimos dias. A palma da mão estava envolta por uma figura de gelo que poderia congelar o sangue. O golpe de Zhaofeng se expandiu em uma flor de gelo e relâmpago com cerca de 10 metros de diâmetro. A fênix de gelo colidiu com a flor de gelo e relâmpago, criando um som aterrorizante. A flor de gelo e relâmpago explodiu no ar. As asas de fênix do vento gelado de Bing Shuyi ainda tinham vantagem e avançaram em direção a Zhaofeng, mesmo estando incompletas. Zhaofeng não ficou surpreso. Havia uma grande diferença de cultivo entre os dois. O poder residual das asas de fênix do vento gelado atingiu o lótus precioso de 3 flores, fazendo as 3 pétalas tremerem. A figura misteriosa atrás de Zhaofeng rugiu profundamente e forneceu uma proteção enigmática, dissipando o frio assim que ele se aproximava. Como isso é possível? Seus movimentos foram exatamente iguais aos meus. Você roubou minha técnica. Bing Shuyi olhou para Zhaofeng com incredulidade. Ela não esperava que ele tivesse um poder de linhagem tão forte. O estranho era que o elemento da linhagem de Zhaofeng era o mesmo que o dela. No grande país Cocel, a técnica secreta de linhagem do príncipe Jin e de Wang Xiaoguai era diferente, então Zhaofeng só podia observá-la para melhorar a sua. Agora que ele encontrara alguém com o mesmo elemento de linhagem, podia copiá-la diretamente. Como isso é roubar sua técnica? Linhagens de elemento gelo não são exclusivas do Palácio de Gelo Místico. Zhaofeng sorriu. Você está cavando a própria cova. Embora sua linhagem seja forte, a diferença em cultivo e domínio não pode ser superada. O rosto de Bing Shuyi estava gelado enquanto ela atacava novamente. Asas de fênix do vento gelado. Uma tempestade de vento azul gelo se condensou em uma fênix de gelo ainda maior, esmagando Zhaofeng. Flor mística do relâmpago de gelo. Zhaofeng circulou seu poder de linhagem e lançou um golpe de palma, colidindo diretamente com a fênix de gelo enquanto trovões rugiam. Desta vez, a habilidade de Zhaofeng ficou mais familiar, e ele pôde enfrentar Bing Shuyi de igual para igual. Em termos de dano puro, o poder de gelo e relâmpago de Zhaofeng era mais forte do que apenas gelo, mas o cultivo de Bing Shuyi havia alcançado o rank místico verdadeiro, e sua raiz da lei lhe dava uma vantagem esmagadora. Portanto, nas colisões, Zhaofeng ainda estava em desvantagem, mas se saía muito melhor do que apenas se esquivar. As sobrancelhas de Bing Shuyi se franziram, e ela sentiu-se incomodada. Zhaofeng tinha o lótus precioso de 3 flores para a defesa e a proteção misteriosa do trono de gelo atrás dele. O frio que rompia a defesa desaparecia misteriosamente ao se aproximar de Zhaofeng, e, com o tempo, a figura atrás dele brilhava cada vez mais. Esse garoto de cabelo azul é tão feroz. Ele já consegue enfrentar Bing Shuyi. Parece que o cavalo negro número 1 do palco norte ainda é incerto. Os espectadores estavam surpresos. Qin Convo, Xia Xianshan e o homem de olhos fantasmagóricos também ficaram chocados. Os olhos do prodígio esmagador, deusa Bing Wei, brilharam com espanto. Sua linhagem pode até absorver o poder do gelo. A herança de linhagem de Zhaofeng podia defender e atacar. Somado ao lótus precioso de 3 flores, ele não podia perder. O lótus precioso de 3 flores subitamente voou ao redor. Lentamente, sua defesa se transformou em ofensiva. Zhaofeng e Bing Shuyi colidiram no palco norte, e nenhum dos dois cedia. A aura de Bing Shuyi era mais forte, enquanto Zhaofeng era mais ágil, e sua flor de gelo e relâmpago desabrochava a cada golpe. Parece que os 2 cavalos negros do palco norte não são ruins.
A força dos 2 cavalos negros é comparável ao estágio inicial do rank místico verdadeiro. A batalha no palco norte atraiu os olhares da multidão. Minha irmã mais nova venceu. Depois de ficar em silêncio por um longo tempo, deusa Bing Wei finalmente murmurou. Como um prodígio esmagador, essa era sua conclusão. Quem venceria e quem perderia? Qin Convu, Xia Xianshan e o homem de olhos fantasmagóricos estavam todos pensando. Esse Zhaofeng é de fato um cavalo negro que até eu não previ, mas infelizmente ele vai perder. Qin Convu falou com certeza. O que você quer dizer? O jovem de rosto quadrado perguntou, curioso. Ele admirava Zhaofeng e seu confronto com Bing Shuyu era impressionante. Qualquer herança de linhagem não dura para sempre. Qin Convu sorriu. Ouvindo isso, a expressão do jovem de rosto quadrado mudou levemente, mas então ele suspirou, como se admitisse o conhecimento de Qin Convu. Assim que ele perder a proteção de seu poder de linhagem, como enfrentará um rank místico verdadeiro? Os olhos de Bing Shuyu brilharam com arrogância. Embora não pudesse derrotar Zhaofeng imediatamente, ela ainda tinha vantagem. O confronto entre os dois esgotaria seus poderes de linhagem, e linhagens eram heranças difíceis de repor. Em termos de velocidade de recuperação, linhagens eram muito mais lentas que o Ki de espírito verdadeiro. Além disso, Bing Shuyu acreditava que, com seu uso da linhagem, duraria mais que Zhaofeng. Eu vou perder? Como o olho espiritual de Deus de Zhaofeng não perceberia a situação atual. Enquanto a luta continuava, seu poder de linhagem estava se esgotando, mas ele não queria perder assim. Não serei páreo para ela fisicamente, a menos que forme minha raiz da lei. Parece que só posso tentar energia mental. Zhaofeng analisou. Espadas, punhos e Ki de espírito verdadeiro eram todos ataques físicos que se manifestavam na realidade. Olho da ilusão. Com sua raiz da lei tão poderosa, seu nível de energia mental certamente não é baixo. Olho da alma de gelo. Ela cultiva o elemento gelo, então deve ter resistência forte contra a energia mental. Olho do coração. Aqueles do palácio de gelo místico são frios, e é difícil encontrar uma brecha. Zhaofeng considerou suas 3 técnicas oculares de linhagem, mas concluiu que o olho de Deus do fogo relâmpago era a melhor escolha. Fogo e gelo se contrapunham, e o olho de Deus do fogo relâmpago era formado por relâmpago e fogo, atacando tanto a dimensão física quanto a mental. Claro, Zhaofeng ainda tinha outra opção, usar o Water Moon God Pit Fan para um ataque mental direto. Quem tivesse mais energia mental teria vantagem. Vamos tentar o olho de Deus do fogo relâmpago. Zhaofeng decidiu. Dentro de seu dantian, um fio de espírito verdadeiro fogo relâmpago subitamente saltou. Um sangue azul fraco então conectou essa chama ao reino de seu olho esquerdo. Dentro da dimensão do olho esquerdo, o espírito verdadeiro fogo relâmpago semi-transparente se fundiu com a lagoa congelada. O olho espiritual de Deus de Zhaofeng pulsou com um ritmo estranho. A lagoa congelada em seu olho esquerdo de repente ficou cercada por uma chama azulada semi-transparente de relâmpago e fogo, que girava como se tivesse vida. Com a fusão do poder ocular e do espírito verdadeiro fogo relâmpago, esta última pareceu se tornar o olho de Zhaofeng. Nesse momento, as bordas do olho esquerdo de Zhaofeng estavam envoltas por uma leve chama de relâmpago azul que girava rapidamente. Isso é! O coração de Bing Shuyu tremeu, e ela sentiu-se inquieta. Como? Como isso é possível? O homem de olhos fantasmagóricos, que assistia, gritou chocado. Essa é a técnica chama do olho fantasma da minha família, o olho de Deus do fogo relâmpago, Abra. O olho esquerdo de Zhaofeng brilhou. Uma chama azulada de relâmpago surgiu do nada e queimou o corpo de Bing Shuyu com um boom. Isso não era fogo comum. Num piscar de olhos, aquela chama de relâmpago azul começou a arder e até mesmo se estendeu para a dimensão mental. Bing Shuyu gritou, seu rosto ficou pálido, e suor frio apareceu em sua testa. Ela circulou seu Ki de espírito verdadeiro, e linhas brilhantes surgiram em sua pele. A maior parte das chamas foi apagada, mas o olho de Deus do fogo relâmpago era rápido demais, atingindo o alvo quase no mesmo instante em que era usado. Quando o fogo de relâmpago foi extinto, a pele de Bing Shuyu estava queimada, mas o perigo maior vinha da dimensão mental. O olho de Deus do fogo relâmpago era uma fusão do olho espiritual de Deus de Zhaofeng e do espírito verdadeiro fogo relâmpago, então também queimava a dimensão mental. Diante do ataque à alma, Bing Shuyu tinha menos métodos de defesa. Bing Shuyu gritou e rolou no chão. O fogo de relâmpago invisível queimava em sua dimensão mental, fazendo-a sentir uma dor como nunca antes. Irmã mais nova. A expressão de deusa Bing Wei mudou drasticamente. Garoto de cabelo azul. Como ousa roubar a técnica secreta chama do olho fantasma da nossa família, o homem de olhos fantasmagóricos rugiu. O olho de Deus do fogo relâmpago de Zhaofeng obviamente fora copiado dele, mas era ainda mais poderoso que o original. Nesse momento, o homem de olhos fantasmagóricos rangia os dentes de raiva e inveja. Espere!
O poder mais aterrorizante da linhagem desse garoto deve ser inspecionar e copiar as habilidades do oponente. O homem de olhos fantasmagóricos subitamente pensou em algo e não pôde evitar um calafrio. Sendo um dos sucessores das 3 grandes famílias oculares, esta era a primeira vez que ele ouvia falar de uma linhagem ocular tão monstruosa. Palco Norte. Desde os prodígios esmagadores até os gênios comuns e espectadores de todo o continente, todos estavam em choque. Olho de Deus do fogo relâmpago. O olho esquerdo de Zhao Feng brilhou, e uma chama semi-transparente atingiu Bing Shuiyi. A vitória foi decidida em um piscar de olhos. Ninguém imaginara que a mudança seria tão rápida. Um momento antes, Bing Shuiyi tinha vantagem absoluta, mas agora se contorcia no chão como se preferisse estar morta. Zhao Feng ficou levemente surpreso. O poder do olho de Deus do fogo relâmpago ultrapassara suas expectativas e instantaneamente forçara a oponente a uma situação de vida ou morte. Nesse momento, a chama de relâmpago semi-transparente queimava a alma de Bing Shuiyi, e aquela dor era 10 a 100 vezes mais intensa que a dor física. Irmã mais nova, Shuiyi, admita a derrota rapidamente. Deusa Bing Wei e a rainha do gelo místico gritaram das arquibancadas. Bing Shuiyi gritou e então desmaiou. O juiz acenou com a bandeira do dragão verdadeiro enquanto olhava profundamente para Zhao Feng. O token do dragão verdadeiro de Zhao Feng brilhou muito mais, mudando de bronze escuro para um prateado suave. Sua bênção do dragão aumentou significativamente. Quando Zhao Feng saiu do palco, viu o olhar assassino de Deusa Bing Wei e a inveja furiosa do homem de olhos fantasmagóricos. Embora sua fama tivesse crescido após essa luta, ele ofendera uma dos prodígios esmagadores e despertara a ira do homem de olhos fantasmagóricos. O principal agora é formar rapidamente a raiz da lei. Zhao Feng sentou-se, e ideias se fundiram em sua mente, interagindo com o Yuanqi do céu e da terra ao redor. Agora, a Batalha das 5 Zonas entrará em seus estágios finais, e, no palco norte, dos 4 cavalos negros, apenas Zhao Feng tinha 45 vitórias. Aquela luta o consolidara como o cavalo negro número 1 do palco norte. No mesmo momento, também havia cavalos negros nas zonas leste, sul, oeste e central. A zona sul tinha 4 cavalos negros, incluindo Xin Wen e Liu Qinxin. Xin Wen lutava com apenas uma mão e até derrotar alguém do ranking místico verdadeiro. Acima da arena, no palco principal, os 9 soberanos observavam a arena com expressões surpresas. Esse Xin Wen é tão jovem, mas tem a aura de um mestre. Ele não tem linhagem sanguínea nem talento excepcional, mas conseguiu chegar a esse nível. Estranho, muito estranho. O gigante de pele bronzeada, o vice-senhor do palácio, refletiu. É realmente um milagre, e ele ainda suprimiu seu verdadeiro nível de cultivo. A linhagem ocular do garoto de cabelo azul do palco norte também é forte, rivalizando pelo menos com as 3 grandes famílias oculares. Talvez até tenha alguma conexão com um dos 8 grandes olhos divinos. Os soberanos discutiam suas impressões. A bênção do dragão desta geração era incrivelmente forte, e a quantidade e qualidade dos cavalos negros superavam os do passado. Cada uma dos 5 prodígios esmagadores poderia esmagar várias gerações. Nas nuvens, outra figura embaçada apareceu. Nessa imagem, grama verde, humanos e até pessoas com asas ou corpos de serpente podiam ser vistos. Outra sombra de herança apareceu. Os soberanos ergueram a cabeça. Essa é a herança do Oceano Verde, que contém várias espécies agora extintas no continente. Essa herança só apareceu uma vez há 10.000 anos. O valor da herança do Oceano Verde é realmente bom, próximo ao das 4 grandes heranças. Os sorrisos dos soberanos se alargaram. A primeira rodada do encontro sagrado do dragão verdadeiro nem terminara, e 2 sombras de herança já haviam aparecido. Mesmo na era do santo da espada Yevushi e do patriarca da lua escarlate, algo assim não acontecerá. A única lamentação era que nenhuma das 4 grandes heranças aparecerá ainda. Se nenhuma das 4 grandes heranças aparecesse, seria uma pena para esta geração. Não se preocupe, as 4 grandes heranças só aparecem no último momento. O vice-senhor do palácio de pele bronzeada sorriu levemente. Mesmo que esta era fosse poderosa, a bênção do dragão só atingiria seu pico nos estágios finais do encontro sagrado do dragão verdadeiro. Zona Norte. Zhao Feng sentou-se em posição de lótus no chão, concentrando toda a sua atenção na raiz da lei. Seu dantian tremeu. Essa era a fonte de todo o seu cultivo. Suas ideias e tudo mais estavam baseados ali. As percepções de Zhao Feng começaram a surgir em sua mente, e fios azuis ocasionais se fundiam com a terra. Nesse momento, a raiz da lei começara a se formar na mente de Zhao Feng. Se fosse apenas a herança relâmpago, eu já teria formado uma raiz da lei. Zhao Feng suspirou. Ele sabia que nem sequer estava no ranking místico verdadeiro, mas tentava formar uma raiz da lei. Além disso, ele era ganancioso e queria fundir a essência da Bíblia do tesouro da flor mística nela. No entanto, embora Zhao Feng agora não tivesse caminho para recuar,
ele não se arrependia. A força da raiz da lei afeta a força posterior de alguém. Por exemplo, Big Shui acabará de alcançar o rank místico verdadeiro, mas conseguiu derrotar Ma Tiansan. Zhao Feng não recuou e cerrou os dentes. Sob essa pressão, seu olho espiritual de Deus, habilidades de aprendizado e compreensão atingiram um pico, enquanto seu potencial era descoberto. As percepções dentro da mente de Zhao Feng talvez já tivessem colidido 1000 vezes. O token do dragão verdadeiro direcionou Zhao Feng de volta ao palco. Eu me rendo. Um jovem do rank humano verdadeiro, estágio final, franziu os lábios e admitiu a derrota sem pensar. Após derrotar Bing Shui, Zhao Feng era agora o cavalo negro número 1 do norte, e sua força era comparável à do primeiro escalão. Quando ele saiu do palco, Zhao Feng sentiu um frio que gelou seu corpo. Olhando ao redor, os olhos de deusa Bing Wei estavam cheios de intenção assassina, e ao lado dela estava Bing Shui, com o rosto pálido. A rainha do gelo místico cruzou as mãos, tratando sua discípula. Mestre, você não pode fazer nada. Deusa Bing Wei perguntou. Desde a luta, Bing Shui entrará em uma situação de vida ou morte. Felizmente, havia um soberano do reino do núcleo da origem presente, e pílulas espirituais salvaram sua vida. Shui saiu do perigo, mas a ferida em sua alma não pode ser curada em pouco tempo. Só me preocupo que isso possa danificar sua raiz da lei. Se for grave, ela não poderá mais progredir. A rainha do gelo místico suspirou. Então isso significa... Deusa Bing Wei cerrou os dentes, relutante. Sim, ela não pode continuar participando do encontro sagrado do dragão verdadeiro. A rainha do gelo místico falou com firmeza, olhando profundamente para as costas de Zhao Feng e caindo em silêncio. Mesmo um soberano do reino do núcleo da origem não podia interferir no encontro sagrado do dragão verdadeiro. Todo gênio no encontro sagrado do dragão verdadeiro tinha a proteção da aliança sagrada, especialmente os que chegavam ao top 100. Além disso, ela lembrava que Zhao Feng vinha da Iron Blood Religion. Como ninguém morrera ou ficará aleijado, ela não podia interferir entre os mais jovens. Maldição! Os olhos de deusa Bing Wei brilharam com intenção assassina, e o ar ao redor se cobriu de gelo. Soberana, eu gostaria de desafiar Zhao Feng. Deusa Bing Wei pegou seu token do dragão verdadeiro dourado brilhante, e sua bênção do dragão cobriu toda a zona norte. De acordo com as regras do encontro sagrado do dragão verdadeiro, todos tinham 3 chances de desafiar alguém. Antes, Big Shui usará esse método para desafiar Zhao Feng, e desta vez deusa Bing Wei faria o mesmo para vingar sua irmã. Embora eu não possa matar intencionalmente no encontro sagrado do dragão verdadeiro, eu o matarei mesmo que tenha que perder parte da minha bênção do dragão. Pelo menos o aleijarei e destruirei seu cultivo. O rosto de deusa Bing Wei estava cheio de fúria assassina, e seu rosto perfeito e branco como neve estava distorcido. O token do dragão verdadeiro do prodígio esmagador rugiu, e um dragão dourado suave envolveu deusa Bing Wei. Meu Deus, o que deusa Bing Wei está fazendo? Desafiando um cavalo negro como um prodígio esmagador. Essa cena chocou toda a arena antiga. Yu Tianyao da zona central, Tantai Lanhui da zona leste, Taiyon Xuangui da zona sul e Shi Shentian da zona oeste sentiram algo e se voltaram para a zona norte. Instantaneamente, 5 bênçãos de dragão dourado surgiram das 5 zonas. Nesse momento, a primeira rodada do encontro sagrado do dragão verdadeiro atingiram um pico, e a atmosfera estava eletrizada. Inúmeros gênios sentiram seu sangue ferver. As estátuas de pedra ao redor tornaram-se cada vez mais reais. A pressão aumentou rapidamente, e até mesmo aqueles no reino do núcleo da origem não conseguiam suportá-la. Essa aura era magnífica, poderosa e parecia vir das eras antigas. A arena antiga parece ter despertado os poderes da grande era antiga. Esta é realmente uma era suprema. Os olhos do gigante vice-senhor do palácio estavam cheios de empolgação. Além disso, outra sombra apareceu nas nuvens. Desta vez, a imagem estava cheia de nuvens, e as cenas pareciam montanhas de cadáveres e oceanos de sangue, que até os gênios dentro da arena antiga podiam sentir. Meu senhor, é a sombra da herança da lua escarlate. Por que a herança da lua escarlate apareceu tão rápido? A herança da lua escarlate era realmente digna de ser uma das 4 grandes heranças. Mal aparecerá e já empurrar as outras 2 heranças para o lado. Fim dos capítulos do 351 ao 353. É isso, pessoal. Se gostou, dá aquele like, deixe seu comentário e compartilhe. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, e tchau.